Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos, você já sabe, você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação produzido aqui direto de Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa é possível porque, como eu falo sempre, a gente pode contar com parceiros. E eu lembro aqui que nós temos a parceria com a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal que trabalha aí com crianças e adultos com dificuldade de aprendizagem, mas não só. Então, Clínica Saberes Neuropsico é uma parceira nossa aqui. Temos também o apoio do Proifes Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Também contamos com o apoio da CONTEE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores aqui da rede privada do Distrito Federal. Então, esses são os parceiros que tornam possível o nosso programa, possível o nosso canal. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Então é isso aí, com esses parceiros que a gente conta aqui para tornar possível esse programa. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou te pedir aquilo que praticamente você vai acompanhar em todos os canais, ou seja, você vai se inscrever no canal, não custa nada, é só se inscrever aí embaixo, fácil, toca nessa indicação de inscreva-se, você já se inscreve agora, aciona esse sininho, porque assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E também te peço para compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Então você que é educador, que é educadora, que está em grupo de WhatsApp, seja da sua escola, seja da sua regional, ou você de qualquer ponto do Brasil aí, compartilhe o link dos nossos programas para que mais gente tenha acesso às informações que a gente apresenta por aqui. Então é isso, e hoje nós temos o prazer de receber aqui no podcast Educação em Destaque uma professora de Educação Física. É a primeira vez que a gente entrevista aqui uma professora de Educação Física, e ela acabou de ser eleita também para a direção do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Aconteceu a eleição no Simpro, essa nova diretoria tomou posse na última sexta-feira, e a gente está aqui, então, entrevistando a professora Sandra, que é uma professora da regional, aqui em Brasília, você que é de fora, sabe? Aqui em Brasília a gente não tem os municípios, o que a gente tem são regionais, e essas regionais são ligadas, então, à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e a professora Sandra é da regional de Ceilândia, uma cidade importante aqui do Distrito Federal. Então é isso, professora Sandra, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Francisco. Saudações a essa audiência sintonizada e conectada aos assuntos diversos relacionados à educação. Então, gente, a professora Sandra, como eu falei para vocês, ela acaba de tomar posse na nova diretoria do Simpro. Ela tem um cargo ali na Secretaria de Administração do sindicato, que é bastante importante. O Simpro, como eu falo para vocês, é uma máquina sindical super estruturada. Se você quiser saber mais sobre o Simpro, pode inclusive pesquisar aí nas redes sociais, você vai encontrar muitas informações sobre o Simpro, entrar no site do sindicato, onde tem muito conteúdo relevante e importante para você acessar. Então é isso. Professora Sandra, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória. A gente sempre começa aqui, como a gente traz educadores, a gente trabalha com educadores, a gente conversa com educadores, é bom a gente falar um pouco da nossa origem, né? De onde que a gente é, o que a gente faz. Eu sei que você é uma professora aqui da rede pública do Distrito Federal, mas você não nasceu em Brasília, né? Você nasceu na Bahia. Conta pra gente como é que é isso. Eu sou baiana, de Barra, Bahia. Eu vim da Bahia muito novinha, né? Era uma criança de 2 anos de idade. Meus pais vieram para Brasília ainda no início da construção de Brasília, né? Muitas pessoas vieram para Brasília nessa época para tentar a vida, né? Melhorar suas condições de vida. E eu cheguei aqui por volta de 1975, né? Sou crescida, né? Em Ceilândia. Ceilândia é uma cidade satélite, uma RA aqui do Distrito Federal, uma cidade periférica.
que aglomera muitas pessoas do Nordeste. Então, nós temos a cultura nordestina do Distrito Federal centralizada em Ceilândia. Então, Ceilândia é essa cidade que dialoga com as nossas culturas nordestinas. E eu fui criada em Ceilândia. Eu sou filha da escola pública, né? Me formei desde a minha educação infantil, naquela época era pré-escola, né? Até o meu ensino médio, na escola pública. Então, eu sou filha da escola pública. Pois é, e a gente conversava aqui, você falava que quando você optou por fazer uma graduação, decidiu fazer economia. Então, como é que foi isso de fazer economia para depois ir para a educação física? Pois é, foi assim uma loucura, uma travessia meio torta, né, na minha trajetória, porque eu sempre me identifiquei com a educação física. Eu era do esporte, eu era aquela aluna que destacava no voleibol, né? Apaixonada no voleibol, jogava no time da escola, joguei fora, já viajei algumas vezes representando a escola, joguei no time do SESI, né? Com o time titular, representando o SESI. E eu queria a educação física porque eu gostava do esporte. Eu tinha essa paixão. Mas eu tenho um trauma ainda de criança, porque eu quase me afoguei, né, numa aula de natação. Na primeira aula de natação, eu quase me afoguei. E eu fiquei com muito trauma, né, de água, de piscina. Então, até hoje, eu ainda não sei nadar. Eu sei atravessar uma piscina, mas nadar eu não sei. E, naquela época, para o vestibular de educação física, era exigido a prova prática. Além da prova teórica, precisava da prova prática com algumas modalidades, dentre elas a natação. Tinha que atravessar uma piscina de 25 metros. E eu protelei isso. O meu sonho ficou embarreirado no meu trauma, por não saber nadar. E minha irmã fez o vestibular para economia. Ela queria economia. E ela me chamou, porque eu não tinha uma segunda opção, né, consciente. Naquela época, eu tinha 17 anos. Eu só queria educação física. Para não ficar parada, eu falei, não estou fazendo nada. Vou fazer o vestibular para economia, para acompanhar minha irmã. Passei no danado do vestibular e fiquei encrencada durante 8 semestres. Eram 10 semestres de economia. Fiz 8, que foi o meu limite. Quando eu percebi que já estava terminando o curso, todo mundo tinha um rumo, tinha um objetivo, e eu não tinha. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquele diploma se eu finalizasse o curso de economia. E aí eu tive que encarar o meu medo, e para mim foi um dos grandes desafios da minha vida, mudar de curso, tendo que fazer essa, que parece ser uma coisa simples, e para mim não era. Era um grande desafio fazer essa prova de natação. Então, eu me matriculei num curso intensivão de natação. Cheguei no professor e falei, meu filho, eu preciso, no prazo de 30 dias, aprender a atravessar uma piscina de 25 metros para fazer uma prova sem me afogar. Eu só preciso atravessar e sair viva. Ele falou, você tem disponibilidade 6 horas da manhã todos os dias? Eu tenho. Então, eu entro com a minha disponibilidade e você entra com a sua técnica. E assim a gente fechou a parceria. 6 horas da manhã, piscina descoberta, não tinha nada de aquecedor, um frio, mês de junho. E eu fui focada nesse sonho, nesse objetivo. E durante 30 dias eu consegui, né, técnicas para atravessar essa prova, fazer essa prova. E assim eu ingressei no curso de educação física. Mais do que aprender a nadar, na verdade, você superou um trauma, né? Um trauma. Basicamente eu superei um trauma, isso. Exatamente. Tá, e aí vai para a educação física e aí você se encontra ali. Eu me encontro no curso de educação física. Eu estava perdida no curso de economia. O que eu estou fazendo aqui no meio de pessoas que
que não conectavam comigo, e enfim. E na educação física era o meu lar, era a minha casa. E continuou praticando vôlei? Continuei praticando vôlei, continuei praticando todos os esportes, passei por todos os esportes que eu pude aprender e ter convivência, ter intimidade. E do início do curso ao fim do curso, eu sabia o que eu queria. Eu queria ingressar na carreira magistério e queria trabalhar com crianças e adolescentes na rede pública. Né? Isso estava claro? Isso estava muito, muito claro, muito evidente. Eu não queria outra coisa. E aí, quando terminou o curso, logo em seguida já teve a oportunidade de prestar um concurso aqui na Secretaria de Educação, que à época era chamada de Fundação Educacional, né? De Fundação Educacional. Pois é, mas aí você teve a oportunidade ou foi trabalhar em escolas particulares? Enfim, como é que foi isso? Pois é, nada a ver. A minha vida é uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Porque no tempo que eu estava na faculdade, eu trabalhava dentro de uma emissora de rádio. E eu precisava desse emprego para poder pagar a faculdade, porque a faculdade era uma faculdade particular. E eu continuei, terminei o meu curso de educação física, mas eu continuei nesse emprego, né? Depois da minha a formação, eu ainda fiquei uns 2, 3 anos trabalhando dentro de uma emissora de rádio, que me trouxe também um vasto conhecimento e experiência com comunicação. Olha, que interessante. É muito interessante, né? Então, foram 2 paixões simultâneas na minha vida. A paixão do corpo em movimento e a paixão da comunicação, né? Me comunicar. E eu uni esses 2 ingredientes depois para fazer essa comunicação como professora dentro daquilo que eu tinha paixão, que era trabalhar com o corpo, né, em movimento através do desporto escolar. Então, podemos depender que após a conclusão do curso, ainda teve ali mais 2 anos no seu emprego anterior, e aí em seguida veio um concurso. Em seguida veio o concurso. Tá, e aí você entra para a fundação, começa a lecionar, e aí em que momento você descobre o movimento sindical? O movimento sindical, ele sempre esteve guardado dentro de mim, nas minhas memórias, nas boas referências que eu tinha de professores do meu ensino médio. É sempre bom falar dos professores. Sim. Aqui a gente presta uma homenagem a eles. Se quiser falar nomes, fica à vontade. Eu tenho uma professora que eu não me esqueço, não sei se ela ainda é viva, ela era, inclusive, a biblioteca da escola foi batizada com o nome dela, e acredito que até hoje é no CEMEIT, lá em Taguatinga, né? Hilda Mendonça. Então, virou uma biblioteca da escola, biblioteca pública Hilda Mendonça, que era essa professora de português. E eu tinha uma admiração muito grande, né? Eu tinha uma conexão, sabe? Uma admiração pela história dela, pela trajetória dela que ela compartilhava com a gente, e também pela forma dela lecionar. Ela lecionava com uma paixão, com um amor e com uma didática que hipnotizava seus alunos. Então, essa professora era uma professora muito aguerrida, uma professora de luta, né? E naquela época, ela mobilizou a gente para lutar pelo passe estudantil, né? E eu fui para as ruas orientada com ela e outros professores também. E já naquela época, ela já falava muito, né, do movimento sindical e usava muito o Simpro, que ela tinha muito respeito, né, que era um sindicato que estava em ascensão, né, porque antes, ali no início dos anos 80, não era um sindicato, era uma associação, né, que inclusive na época do regime militar foi fechado, foi perseguido, alguns professores foram presos, outros professores demitidos. Então teve toda uma história, né, que ela compartilhou com a gente, e isso me encantou. Então eu guardei isso dentro, né, de mim, nas minhas memórias. E quando eu ingressei como professora efetiva da Secretaria de Educação, eu já ingressei querendo contribuir, de alguma forma, com a luta organizada, né, da categoria. Né? Eu queria compartilhar
a necessidade da consciência de classe entre nós, queria deixar isso fortalecido, e aí eu virei uma delegada sindical, né? O delegado sindical, né? O Simpro tem vários delegados sindicais nas escolas espalhadas por todo o Distrito Federal, e o papel do delegado sindical é promover, né, uma comunicação, né, sobre as conquistas, sobre a organização das lutas feitas pelo sindicato e dar para a categoria ali, para aquele espaço daquela escola, daquela comunidade ali, né, um feedback de como anda, né, a luta da educação, né, a organização daquela luta naquele tempo, naquele período. E eu fui delegada sindical na escola que eu atuava e que eu ainda, né, estou deixando ela agora, essa escola, que é um centro de ensino fundamental, CF 20, na Ceilândia, e eu fui delegada sindical nessa escola por quase 15 anos. Então, essa história da professora Sandra muito provavelmente é semelhante à história de muitos professores e professoras que nós conhecemos. Alguém que tem uma trajetória, que se identifica com a luta, que sabe a importância da educação e que tem outros educadores como referência. Isso é muito importante. Então, se você está gostando dessa nossa conversa aqui, te peço mais uma vez, se não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora e aproveita também para compartilhar o link desse programa aí nas redes sociais para que mais gente possa ter acesso, conhecer essa história, que, como eu disse, é uma história que não é uma história rara, porque, na verdade, os educadores brasileiros são pessoas como a professora Sandra e como você que está nos acompanhando também. Então, obrigado pela audiência, fica com a gente e compartilha esse conteúdo, porque a nossa conversa aqui continua. Professora, então, a primeira atuação ali no movimento sindical foi nessa condição de delegada, inspirada pela professora que você fez referência aqui. Mas, nesse momento, você acaba indo para a direção do sindicato, né? A eleição aconteceu ali no mês de maio, agora você tomou posse na última sexta-feira. Exato. E qual a expectativa, então? Por que compor a direção sindical nesse momento? Uma coisa é fazer luta, né, na base, né, como professora, como delegada sindical. Outra coisa é você se apropriar da responsabilidade que é compor a direção de um dos maiores sindicatos do país, né, que é o Simpro-DF. Então, é um sindicato que tem muita importância, não só para a categoria do magistério, mas, né, para a luta da classe trabalhadora como um todo, aqui na capital federal, né? Então, estar na direção do Simpro é um grande prazer, somado a uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade com as demandas da categoria e as demandas da classe trabalhadora. Pois é, vocês, inclusive, no Simpro, vocês acabam de sair de uma greve que, em certa medida, ela foi vitoriosa. Vocês conseguiram, nós já discutimos aqui, quem nos acompanha sabe, essa greve do Simpro produziu, por exemplo, uma obrigação legal aí do governo do Distrito Federal de contratar pelo menos 3.000 professores de concurso já realizado e que ele não chamava esses professores até o final desse ano, que é uma conquista importante numa unidade da federação onde o trabalho é terceirizado, podemos dizer assim, porque na verdade são contratos temporários, precários, é muito presente, é muito forte. Eu gostaria, inclusive, então, professora, que você fizesse uma avaliação, explicasse para a nossa audiência também como que está essa relação do sindicato, da categoria de vocês, com o governo do Distrito Federal. Como é que está isso? Francisco, nenhuma conquista que nós temos dentro da educação, e aí isso não é só a nível de Distrito Federal, mas do país como um todo, nenhuma conquista veio porque tal governo quis entregar aquilo. Então, a gente sempre tivemos que fazer enfrentamentos, né, paralisações, discussões, debates, mobilizações e, em último caso, usamos, né, a ferramenta que é a greve, que é uma ferramenta dolorida, porque a greve ela
é sofrimento para todas as partes, né? É sofrimento para a sociedade, é sofrimento para os alunos, para os pais dos alunos e os familiares, para nós, né, professores, professoras, orientadores, orientadoras. Então, a gente sempre teve que conquistar alguma coisa em meio a uma luta. E agora, né, não foi diferente. Inclusive, uma das lutas mais duras travadas pela nossa categoria foi nesse governo atual, nessa gestão, né, do Ibanez, uma das lutas mais duras, onde ele atacou frontalmente o nosso direito à greve, né, querendo intimidar o movimento paredista com multas exorbitantes, né? Nós temos hoje um saldo milionário a se pagar de multa, né, decorrente não só da greve desse ano, mas também da greve de 2023, nessa gestão do Ibanez. Então, foram lutas duríssimas, mas nós entendemos que o saldo da luta foi um saldo positivo. Nós tivemos uma mobilização muito grande, muito intensa da categoria, e a conquista é a primeira greve que uma categoria consegue ter uma mesa de mediação, uma mesa de diálogo permanente, né? Nós temos hoje uma mesa com o Tribunal de Justiça, negociando, mediando todos os acordos, né, que foram feitos para o fim da greve. Então, o saldo é positivo, né? Nós temos aí até o mês de dezembro a nomeação de 3.000, né, professores novos na rede, e até dezembro vai se dar essa nomeação, e um concurso novo para o início do ano que vem, já com o edital sendo preparado ainda no segundo semestre desse ano, né? E teremos aí, a partir de janeiro, conquistas no nosso plano de carreira, né? Nós temos aí o aumento da gratificação da titulação, das pós-graduação, né? Então, e a partir de janeiro começa, né, pelo aumento da titulação, da especialização, do mestrado e do doutorado, e a partir daí outros itens importantes no nosso plano de carreira, né, serão trabalhados também, e a garantia que nós temos do cumprimento, né, desses pontos é essa mesa, né, de mediação protagonizada pelo Tribunal de Justiça. E isso é, de fato, um grande ganho para a gente. Pois é, aliás, é a primeira vez que isso acontece, né? Normalmente era um acordo ali entre o governo e o sindicato, que o governo nem sempre cumpria, né? E agora você tem o Tribunal de Justiça ali mediando esse conflito, digamos assim, e a expectativa, portanto, de que o governo cumpra com aquilo que está sendo acordado. Acho que isso é muito importante você trazer. Professor, um outro ponto que eu queria que a gente discutisse aqui é que você falasse sobre essa nova diretoria do sindicato que assume. Quais são os principais desafios que vocês assumem nesse momento com a categoria? Porque aí, no caso, é a relação de vocês com a categoria que vocês representam, né? Vocês foram eleitos, assumiram a direção do sindicato, e aí, quais são os principais desafios para esses próximos 3 anos? Francisco, nós temos hoje uma categoria diferente, vamos colocar assim, diferente da categoria de 10 anos atrás, né? E de 5 anos também. Então, cada vez mais nós temos, dentro da categoria, uma diversidade de demandas, de situações. Nós temos um alto índice de professores em regime de contrato temporário, e a luta do sindicato hoje é entregar para esses professores em regime de contratação temporária a sua vaga efetiva, que isso vire um concurso público. Muitos professores estão trabalhando numa vaga que é a vaga dele. Se ele fizer um concurso, ele vai ser nomeado, né? Sendo aprovado, ele vai ser nomeado para trabalhar naquela vaga que ele hoje trabalha como contrato temporário, né? O que seria só para ser temporariamente, né? Tirar uma licença de saúde, uma coisa
pontual, virou, na verdade, meio que um cargo, né? Então, a nossa luta é aumentar, né, as vagas de concurso público para fortalecer a carreira, né, com cada vez mais professores efetivos. E nós temos uma grande tarefa, que é a tarefa de unir a categoria, né, porque o governo ele trabalha com um modus operandi de, dentro da própria categoria, fazer divisões. Então, quando ele começa a sinalizar que ele vai poder atender determinadas demandas dentro da categoria só para um segmento da categoria, isso já divide a categoria, né? Então, a categoria fica insatisfeita porque aquele segmento da categoria vai receber, né, alguma coisa e o outro segmento não vai receber. Então, a gente tem um grande desafio, que é lutar para unificar, né, a categoria e conseguir fazer com que toda a categoria seja atendida, porque não existe duas categorias, né? Nós somos uma única categoria, com professores, professoras, orientadores e orientadoras. Então, eu creio que o grande desafio desse sindicato é trazer essa unidade, essa consciência de classe e, assim, despertar nessa categoria a continuidade do que essa categoria sempre representou, né, na luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, que é uma categoria de vanguarda, é uma categoria que está sempre indo à frente na luta, que nunca se desmobilizou, nunca se encovardou, sempre enfrentou duros governos, né, para conseguir as conquistas que hoje nós temos. E é muito importante que a professora Sandra está falando aqui, porque assim, a conquista de um sindicato ela não é necessariamente só um benefício para a categoria que ele representa. No caso do Simpro, ou de um sindicato de professores de qualquer um dos nossos estados da federação, é uma conquista para a sociedade. Quando você tem um professor valorizado, quando você tem melhores condições de trabalho, você vai, primeiro, incide diretamente no público atendido ali, que são os estudantes, e nas famílias desses estudantes como perspectiva de futuro. Então isso é muito importante, e eu acho que tendo isso como horizonte nessa gestão de vocês, eu acho que é muito importante. Professora Sandra, mais algum elemento que eu deixei de perguntar aqui que você considera importante falar, já que a gente está caminhando para o final da nossa conversa? Não, eu acho que você conseguiu passar por todos os elementos importantes nesse bate-papo gostoso e descontraído, né? E eu só quero reiterar que a nossa luta, a luta do movimento sindical, é por uma educação de qualidade, é por uma educação inclusiva, é por uma educação que dialogue com os filhos da classe trabalhadora. A gente faz educação para atender uma clientela que é muito especial, que é essa clientela, que é a clientela do trabalhador. E que é quem vai construir daqui a pouquinho o país que a gente quer, né? A gente quer. Então é isso. Muito obrigado, professora Sandra, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, Francisco. Obrigada à audiência. Valeu, muito obrigado. Obrigado ao Simpro, então, por ser um parceiro nosso aqui, por indicar professores para que a gente converse. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Próxima semana a gente está de volta com um novo programa, um novo conteúdo para vocês. Então, muito obrigado por hoje. Fiquem com a gente. Já falei, vou repetir, compartilhe o conteúdo aí para que mais gente tome conhecimento dessa conversa aqui que a gente teve com a professora Sandra, representante do Simpro, Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Muito obrigado, um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.